Como localizar pessoas dentro do Biro Ally? O Biro Ally não responde a essa busca por CPF, tá? Por quê? Porque os dados de transparência, eles não contêm o CPF completo. Pela Lei Geral de Proteção de Dados, os dados de transparência aparecem com CPF anonimizado. E a gente resolveu respeitar os dados de transparência, tá? Existe uma inteligência artificial que, a partir dos dados de transparência, ele calcula a unicidade de uma pessoa. Podem existir homônimos com o CPF anonimizado semelhante? Podem existir homônimos. A razão disso é inferior a 0,02%. E quando a inteligência artificial identifica que há homônimos, a gente vai ter um aviso de que aquela entidade especificamente pode representar duas pessoas no nosso sistema, pode representar duas pessoas no mundo. A gente é capaz de identificar todas essas condições? Eventualmente não. Pode ser que a inteligência artificial não consiga identificar para uma pessoa específica, não consiga identificar que tem homônimos. Então é sempre bom ter o conhecimento disso. Mas, de qualquer forma, como é que a gente faz para localizar uma pessoa? A gente pode, para localizar uma pessoa, a gente vem aqui em novo, dentro do iBase, vem aqui clica com o botão direito no ícone de pessoa, e você tem aqui a opção localizar, procurar, consulta, registros, criar relatório, enfim, por diante. A gente vai usar a função localizar, tá? Que vai nos abrir essa janela aqui, que tem a opção localizar pessoa. Se eu quiser alterar, localizar outro tipo de elemento, eu posso alterar aqui, mas nós queremos mesmo localizar pessoa nesse momento, tá? Eu vou usar a minha representação dentro do Biro para facilitar o entendimento. Então, meu nome é Antônio, tá? Outra coisa importante, os dados de transparência, na maior parte das fontes, eles não usam caracteres especiais. Então, não usa acento, não usa cedilha, não usa circunflexo, escreveu o nome só com os caracteres, tá? Então aqui eu vou colocar Antônio Coringa de asterisco, tá? Não preciso colocar o sobrenome inteiro, tá? E aqui no CPF, deixa eu ampliar a tela para vocês verem melhor. Então aqui a gente tem, na busca, a gente tem aqui o Antônio com asterisco, e no CPF anonimizado, eu vou colocar assim, ó, asterisco, 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 porque o CPF anonimizado, ele tem esse formato aqui, se vocês verem, asterisco, 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 número, 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 asterisco, asterisco, tá? Eu conheço o meu CPF, então asterisco, asterisco, asterisco seria os primeiros três dígitos, depois os dígitos restantes, asterisco, asterisco, tá? Então eu tenho aqui agora o meu nome e o meu CPF anonimizado, tá? Vocês vão identificar que na nossa base de dados a gente vai ter, se eu fizer agora aqui no, deixa eu voltar para o menor, para tamanho menor para a gente poder ver. Então aqui no localizar, ele já veio aqui e identificou. Eu sou Antônio Joaquim de Souza Menezes e aqui estão os meus dados contidos na base. Vocês veem aqui, o CPF está em branco. Tá? O CPF está em branco justamente pelo fato da LGPD não permitir. Tá? Num determinado momento, ou para um determinado órgão que queira delegar a, a autorização dele de ter os CPFs completos, a gente pode incluir os CPFs completos para aquele órgão, tá? Mas a gente precisa da informação, a gente não tem a informação dos CPFs completos, tá? Então, aqui feito, eu agora venho aqui onde está a resposta, eu clico com o botão direito, passo pelo o mouse pelas opções, e aqui tem o desenho do Analyst Notebook. Pode ser diferente dependendo da versão que você tem, se você usa a versão 10 ou a 9 do iBase e do Analyst Notebook. Tá? Então, aqui, adicionar ao diagrama. Tá? Ele me pergunta qual é o tipo de formato que eu quero usar, vou usar aqui o de demonstração, tá? E ele
vai agora, se no Analyst Notebook, se conectar ao iBase, se conectou já. Às vezes, nessa transposição de dados, ele pergunta se a gente quer colocar no mesmo diagrama ou num diagrama novo. Essa pergunta às vezes fica atrás. Então, é bom sempre olhar aqui para ver se tem uma caixa de questionamento. Tá vendo aqui, ó? Então, aqui a gente tem a caixa de questionamento. Sim, eu quero adicionar um diagrama atual. Então, agora eu tenho aqui a pessoa no Analyst Notebook, tá? E a partir dessa pessoa, agora eu posso usar as funcionalidades de expansão. Então, se eu vier aqui agora no ícone dessa pessoa e vier aqui em Biro, tá? Eu posso clicar aqui em expandir e eu tenho aqui, ó, essa pessoa é proprietária de duas empresas, tá? Sócia de uma, sócio administrador da outra empresa. Se eu quiser olhar aqui os detalhes da empresa, eu dou clique duplo, então que essa é a Allied Tecnologia. Então aqui a gente tem as informações da empresa, natureza jurídica dela, e assim por diante, tá? Eu vou fechar aqui agora os dados da empresa, e agora, a partir dessa empresa, eu posso também expandir, tá? Então, eu posso vir aqui agora, expandir a empresa, e aqui a gente tem a empresa com, esse aqui é os dados de contato, esse aqui é o contador, são os dados de contato do contador, o telefone do contador, tá? Às vezes é do contador, às vezes é da própria empresa, tá? Então, depende do porte da empresa, depende de como a empresa se cadastrou na Receita Federal. E aqui é o estabelecimento, tá? Vamos ver o endereço desse estabelecimento, se a gente coloca esse endereço no mapa. Tá? Então, ele fica na Avenida Paulista, lá que fica o escritório da OALAI. E se a gente incluir esse escritório no mapa, aqui está no mapa. Aqui está ele.